Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. E hoje vou começar uma série de vídeos aqui, o dia em que eu assisti, certo? Onde eu vou trazer alguns filmes aqui que eu vou assistir. Vocês podem pedir também, Diego, assiste tal filme, assiste tal filme. Um filme que tem alguma coisa matemática, certo? Algum apelo matemático, alguma coisa interessante, alguma teoria interessante matemática, eu vou assistir e vou comentar um pouco para vocês aqui, certo? Então, antes de falar do filme de hoje, eu queria convidar todo mundo para assistir minha palestra, certo? No dia 21 agora, sexta-feira, eu vou estar no Rio de Janeiro, então os inscritos do Rio de Janeiro, certo? Eu vou estar na UFRJ, ao meio-dia, certo? No colóquio de Geometria e Aritmética. E lá eu vou dar uma palestra, certo? Então quem quiser ver um pouco da minha pesquisa, um pouco das coisas que eu estudo, está convidado, certo? Pode pedir mais informações aqui nos comentários, mas é no departamento de matemática, chegando lá é só procurar pelo colóquio de Geometria e Aritmética. Certo, então, o filme que eu assisti, certo, quinta-feira passada, foi o filme chamado Inferno, certo? Dante's hell isn't fiction, it's prophecy. Esse filme, com os queridinhos aí Tom Hanks e a Felicity Jones, é um filme de 2016, claro, né? E é um filme da trilogia, né? A terceira parte do filme aí que começou com o Código da Vinci e depois o filme Anjos e Demônios, certo? Então são filmes bem bacanas, filmes que eu gosto de assistir, filmes que fazem a gente pensar bastante, certo? Então, do Dan Brown. E nesse filme, pessoal, ele é bem interessante, eu vou falar aqui um pouco sobre as teorias que falam lá. E primeiro, existe um camarada lá chamado Zobrist. Zobrist é um bilionário, certo? Excêntrico, e ele fala sobre uma teoria bem interessante, né? Isso no começo do filme. Ele fala o seguinte: ele fala que em 100 mil anos a população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas, ou seja, foi necessário 100 mil anos para que a população mundial chegasse a 1 bilhão de pessoas. Depois disso, 100 anos depois, ela dobrou de tamanho. 50 anos depois, ela dobrou de tamanho. E agora, aproximadamente 30 anos depois, ela quase dobrou de tamanho. Já tem mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Então vocês estão vendo que está sendo necessário menos tempo para a gente dobrar de tamanho na população mundial, certo? E ele colocou isso com uma seguinte brincadeirinha aqui, a seguinte teoria, que é o seguinte: você tem um tubo, e nesse tubo, certo? Você tem um tubo aqui, cilíndrico, e você tem uma bactéria nesse tubo aqui, certo? E a cada minuto, essa bactéria dobra, certo? Ou seja, eu tenho uma bactéria, no primeiro minuto ela dobra, fica 2, certo? Então eu tenho uma bactéria, depois do primeiro minuto ela dobra, ela e outra, no terceiro minuto cada uma das duas dobra, fica 4, no terceiro minuto cada uma dobra, fica 8, e etc. Certo? Então você vê que elas crescem como potências de 2, né? 2 ao quadrado, 2 ao cubo e etc. Certo? E a pergunta é: se eu sei que esse tubo fica cheio meia-noite, quando é que o tubo estará pela metade de bactérias? Certo? Então, se meia-noite ele enche, quando ele estará pela metade? E a resposta é 11h59, certo? Parece ser uma resposta interessante e parece fugir um pouco da intuição, mas não é, né? Se ela está dobrando, então se ela está cheia meia-noite, então 11h59, um minuto antes, ela está pela metade. Então a metade do cheio é a metade da quantidade total aqui, certo? Isso se deve ao seguinte fato: se você pega uma potência de 2 e divide por 2, ou seja, a metade de uma potência de 2 é a potência anterior de 2. Certo? Então, e lá ele explora isso, né? Então o filme se desenrola, o filme é muito bacana, então eu indico todo mundo a assistir esse filme, certo? É bem interessante mesmo. Mas essa teoria, né,
E o que ele quer dizer lá é que a população mundial é como se fosse uma bactéria, certo? Então está dobrando em muito pouco tempo. Então, pouco tempo ela está dobrando, em pouco tempo ela está dobrando. Então vai chegar um momento que vai ter tanta gente na Terra que não vai existir como essas pessoas coexistirem, certo? Então, isso levaria a um cataclisma global. Isso não é novidade não, certo? Existe a teoria de um cara chamado Malthus. Quem estudou geografia já viu isso aí, certo? Thomas Malthus, que viveu entre o século XVIII e XIX. Ele dizia o seguinte, que a população mundial cresce com uma PG, ou seja, uma progressão geométrica, enquanto os alimentos crescem com uma progressão aritmética. Certo? E aí a gente entra um pouco na matemática, né? O que é uma progressão geométrica? Uma progressão geométrica é algo desse tipo. A vezes R elevado a N, é uma coisa exponencial. Estou pedindo uma progressão geométrica com razão maior que 1. E o que é uma progressão aritmética? É uma coisa linear, é uma coisa desse tipo. B mais N vezes S. Aqui eu estou pedindo que o S seja maior que 1 também. Certo? Então ele dizia que a população mundial cresce com PG, os alimentos crescem em PA, então a partir de algum momento não teria alimento para todas as pessoas do planeta Terra. Certo? Essa pergunta, a primeira pergunta, isso é verdade, Diego? Isso não importa se você tem uma PG ou uma PA, a PG sempre vai crescer mais rápido que a PA? Sim, pessoal. Mesmo que a PA comece muito grande, a PG muito pequena, mas em algum momento a PG vai passar daquela PA. A gente vai já explicar isso aqui. Certo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo bem simples. Certo? Eu vou pegar a seguinte PG. PG é 1,1 elevado a N. Então, vamos supor que N é ano, certo? Então, cada ano, a nossa população é 1,1 elevado a N. Então, 1,1 é um número muito próximo de 1. E vamos supor que nossa PAzinha é uma PA muito gigante, ó. Começa com 200 fatorial mais 300 fatorial vezes N. Ou seja, 200 fatorial e 300 fatorial é um número muito maior do que 1,1. Mas essa PG vai ser maior que essa PA para todo N muito grande. E na verdade, isso aqui vai ser verdade para todo N maior ou igual que 14.947. Aqui tem 14.947 anos, né? Ou seja, pode demorar, mas vai passar. Na predicção de Malthus, ele achava que isso aí duraria uns 50 anos, certo? Então, menos tempo do que já passou esse período, certo? E isso se deve, por que não chegou esse cataclisma ainda? Isso se deve pelo avanço também na tecnologia de alimentos, né? Então, muito se avançou na tecnologia de alimentos, a produção hoje é bem mais otimizada e por isso a gente está vivendo razoavelmente bem, né? Certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês que se eu pego uma potência, por exemplo, 2 elevado a n, e divido por n elevado a t, onde t é um número qualquer, certo? Então, vou dar um número inteiro, um número natural qualquer. Então, esse quociente aqui, não importa quem é o t, ou seja, isso aqui é um polinômio embaixo e em cima é um exponencial. Então, não importa quem é o t, quando o n fica muito grande, isso aqui tende a infinito. Ou seja, não importa quem é o n, não importa quem é o t, 2 elevado a n cresce muito mais do que n elevado a t. Observa que n elevado a t cresce mais do que b mais ns. B mais ns. Porque isso aqui é um polinômio de grau 1, o n está em grau 1, e aqui é um polinômio de grau t. Se esse t for maior que 1, então nt cresce mais do que b mais ns. Não importa quem é o b e não importa quem é o s. Certo? E como é que a gente prova isso? Já é um pouco usando cálculo, certo? Então, quem não sabe cálculo, infelizmente a gente não vai poder fazer muita coisa aqui, mas uma prova usando cálculo é o seguinte: eu quero calcular o limite quando n tem infinito de 2 elevado a n sobre n elevado a t. 2 elevado a n, quando n fica muito grande, isso vai para infinito, e n elevado a t também. Então, existe uma regra chamada regra de L'Hopital, que você pode derivar os dois. Derivado de 2 elevado a n é 2 elevado a n logaritmo de 2, dividido por tnt menos 1. Derivei o numerador e derivei o denominador. Continua indo para infinito. E eu vou fazendo esse processo várias vezes. Eu vou fazer, na verdade, ele t vezes. Quando eu fizer esse processo t vezes de derivar em cima e derivar embaixo, vou ficar com limite, quando n tende a infinito, de 2 elevado a n
log de 2 elevado a t sobre t fatorial. Nesse caso, t fatorial e log de 2 elevado a t são constantes, porque o t está fixo. Então, isso aqui tende a infinito. Certo? Então, não importa, certo? Então, nessa predicção do Zobrist aqui, não importa quanto tempo vai demorar, mas vai chegar um momento que vai passar, né, que a população mundial vai passar da produção de alimentos ou de água potável, etc, certo? Então, chegando a esse cataclisma global, certo? E o que ele dizia no filme é que nós estamos exatamente em 11:59, ou seja, no momento que a gente tem que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Indico todo mundo assistir o filme está em cartaz ainda, certo? E deixe seus comentários aí, aqui, um filme que você quer que eu assista também. Eu assisto e falo um pouco sobre ele, certo? E grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui. Valeu, pessoal. Até mais.